sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós continuamos aqui na nossa querida Moldávia, o 11º país do périplo atual das viagens de Vassoler pelo leste europeu. E eu devo dizer a vocês que eu começo esse vídeo entristecido. Por quê? Vejam aqui comigo, ó, esta casa, que é um museu hoje. Nesta casa, pela qual eu passei muitas vezes, morou entre os anos de 1820 e 1823 o grande poeta russo Alexander Pushkin. Gente, o Pushkin, que é considerado o Camões da literatura russa, o pai fundador da moderna literatura russa, e tantas palavras trouxe para o vocabulário, o imagético. Dostoiévski compôs um dos seus textos mais famosos, um discurso em homenagem a Alexander Pushkin, não muito antes de falecer, no início ali da década de 1880 e tudo mais. Eu vou contar para vocês tudo isso. Gente, eu fiquei uma semana, eu aqui não me perdoo, tá? Eu tô com raiva de mim mesmo. Eu fiquei uma semana aqui em Chisinau. Aí pensei comigo, descansei ontem, fiz vários vídeos aqui sobre o socialismo, o centro histórico. Deixei para hoje, sexta-feira, 31 de julho de 2026, para vir aqui ao museu. Tudo certo, olhei na internet, aberto de sexta-feira até as 4 horas da tarde. Oh, meu pai, o que aconteceu? O museu hoje está fechado, dia de limpeza, dia sanitário. Ah, pelo amor de Deus. Puxa vida, e amanhã de manhã, infelizmente, eu vou embora aqui de Chisinau e não vou poder visitar o Museu do Pushkin, que é uma tristeza muito grande que eu tô sentindo, mas fazer o que, né, gente? Tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, vou mostrar aqui o que é possível, tá? Eu fui conversar com a funcionária, né? Tem até uma janela aberta ali, ela falou, olha, não tem o que eu possa fazer, o museu tá fechado, fazer o que, né? Então, uma regra de ouro, tá? Nunca deixem, olha, fui bem não precavido, nunca deixem para o último dia de viagem algum tipo de périplo, de visitação, de passeio que vocês queiram fazer, porque como Murphy nos ensina, shit happens, né? Porcarias acontecem. Tá aqui, ó, essa é a casa, tá? Onde o Pushkin morou, aliás, provavelmente por isso ela ainda tá no estilo tradicional aqui, ó, porque vocês veem, ó, estão subindo aqui, ó, um prédio mais moderno, né? Eu tô hospedado, gente, e o pior, sabe o que não tem desculpa pra mim? É que se eu tivesse hospedado longe daqui, até o pessoal poderia falar, não, realmente, Flávio, você tava muito longe. Não, eu tô aqui do lado. Se eu der uma pernadinha pra casa, são 2 minutos, onde eu tô hospedado. Oh, meu pai, que triste. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, pelo menos as cercanias da casa aqui onde o Pushkin morou. Foi o seguinte, gente, deixa eu contar pra vocês, que aí eu vou aproveitar para ir para outros pontos que eu não visitei aqui nas viagens de Vassoler, né? Olha aí, ó. Oh, meu Deus do céu. Olha aí, ó. Aviso. Olha lá, ó. Uważajmy pasiticieli w piatnicę. 31 Julia w domie muzej Pushkina, sanitarny dzień. Muzej будет закрыт для посещения. Извините за неудобства. Então, respeitáveis visitantes da sexta-feira. No dia 31 de julho, o Museu Casa de Pushkin passará pelo dia sanitário. O museu estará fechado para limpeza. Oh, meu pai do céu. Tá aí, ó. Olha aqui, ó. Eu consigo mostrar para vocês, ó. Pelo menos aqui, ó, a parte aqui do quintal do museu, ó. Olha aí para vocês. E é o seguinte, o Tsar Alexandre I ficou muito feroz com o Alexander Pushkin,
por causa de alguns poemas que ele escreveu, né? Sobretudo o poema Ode à Liberdade, mas também Tu e Eu, o poema Noel, em que o Pushkin... Esses poemas, gente, dada a forte censura daquele momento histórico do século XIX, circulavam clandestinamente, né? Mas como Pushkin já era um poeta muito reconhecido, tudo que ele fazia te ganhava grandes repercussões, né? Deixa eu mostrar para vocês, antes de eu continuar aqui a narrativa. Olha isso aqui, gente. Querem voltar para a União Soviética? Ó? Esse furgãozinho aqui, ó. Olha esse furgão, ó. Tá aqui para vocês. Hello, здравствуйте. Aqui, ó. Esse furgão aqui, ó, da época da União Soviética. Soviétiski Soyuz. Aqui, ó, para vocês, ó. Um furgãozinho aqui da época da União Soviética. E eu dizia para vocês, né? Tem um senhor ali, né? Não vou ficar mostrando tanto que o senhor tá ali, vai ser indiscreto. O Pushkin escreveu esses poemas. O Pushkin foi um entusiasta, gente. Imaginem vocês, 2 anos depois de ele sair aqui do exílio em Kishinev, aconteceu a Revolta Dezembrista de 1825. Como o próprio nome diz, a revolta foi chamada de dezembrista porque quando da morte do Alexandre I e no período ali de vácuo para a coroação do Nicolau I, sucessor no trono czarista da Rússia do Alexandre I, os oficiais explodiram numa revolta que foi uma quartelada, não deu nada certo, mal trocaram tiros, eles foram fortemente reprimidos, alguns foram até enforcados em praça pública lá na capital imperial São Petersburgo, e outros foram mandados para o resto da vida para a Sibéria. Inclusive, lá em Irkutsk, que é a capital da Sibéria Oriental, longe, uma longura que vocês possam imaginar, ainda tem casas, viraram museus dos dezembristas, dos partícipes dessa revolta, tá? O Pushkin certamente foi um entusiasta do dezembrismo, da revolta dezembrista, que foi a primeira grande contraposição russa em relação ao regime czarista, lembrando que a Rússia só derrubaria o regime czarista em fevereiro de 1917, a primeira revolução daquele ano de fevereiro, daquele ano de 1917, tá? Pois bem, gente, tá aqui pra vocês, ó, deixa eu pegar, aí o Putin, Putin, ó, o Pushkin, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, agora vocês estão vendo aqui por dentro, eu tô pondo a câmera aqui por cima, ó, pelo menos para vocês terem um vislumbre. Gente, o Pushkin, ele viveu aqui sob a batuta de um general Inzvan, que o comandava, que controlava seus movimentos. Aqui o Pushkin começou a escrever o Yevgeny Onegin, a sua obra mais famosa. Escreveu O Prisioneiro do Cáucaso, que é uma história que depois vai influenciar o Tolstói para escrever um conto homônimo. E vai influenciar, creio eu, Alexei Balabanov, ou é o próprio Sergei Badrov Jr., que vão fazer um filme chamado O Prisioneiro do Cáucaso, que é uma história ali de uma guerra russa movida contra os otomanos, muçulmanos no Cáucaso. Isso é reeditado em meados da década de 90, por causa das 2 guerras da Chechênia. E aí 2 prisioneiros russos são feitos e um deles acaba sendo ajudado por uma mocinha da vila que se apaixona, né, por um dos prisioneiros. E ele consegue se libertar por causa disso. Eu vou ler para vocês, eu peguei aqui, ó, já que a gente, né, não vai conseguir entrar no museu, não, olha, nunca mais, isso é uma lição pro resto da vida, tá? Nunca mais eu vou deixar para fazer no último dia de permanência numa cidade aquilo que eu poderia ter feito, sei lá, no segundo. Tô muito triste, porque eu gosto muito do Pushkin. Não faz muito tempo eu ministrei uma aula particular sobre O Chefe da Estação, que é um belíssimo conto do Pushkin, tá? Não é à toa que o Dostoiévski gostou tanto dele. Então vamos lá, gente, deixa eu
colocar aqui, ó, a ode do Pushkin à liberdade, tá? Deixa eu ver. Voe, bigorna, ode à liberdade, de Alexander Pushkin. Inclusive ele faz aqui menção à decapitação de ninguém mais, ninguém menos que o monarca francês Luís XVI, cuja cabeça havia rolado durante a Revolução Francesa. Quer dizer, a destruição das monarquias vinha acontecendo por toda a Europa, mas como o próprio Alexandre I chegou a dizer, era importante que a Rússia estivesse pelo menos 200 anos atrás da Europa, né? E a gente vai vendo, né, que hoje a Rússia é um país neodinástico, neomonárquico, e vai entendendo que é assim mesmo, né? Infelizmente. Vamos lá, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Voe, bigorna, saia da minha vista, ó sua volúvel princesa de Cítera. Você, suave musa da liberdade, onde você está? Venha mais perto. Uma guirlanda de flores me orna. Deixa eu ver aqui. Esmague com suas mãos a lira fria. Eu canto a liberdade do fogo vitorioso que foi conspurcada pelo vício do trono real. E aí ele vai, gente. Aqui o Pushkin tem... O Pushkin vai fazendo o seu poema, Ode à Liberdade. E eu fiquei tão triste, gente, que vou dizer a vocês que eu... Puxa vida, meu Deus, eu queria ver a sala de escrita do Pushkin. Eu queria ver todo o local. Oh, pai do céu, viu? Que triste, pessoal. Pera aí que eu vou tirar uma foto aqui, ó. Tá aqui, ó. Todo mundo sabe aqui o pendor. Peço desculpa a todas e a todos aqui das Viagens de Vassoler. Eu sou um viajante calejado, experiente, mas infelizmente olhei na internet, mas infelizmente acabei caindo nessa história do museu. Olha só aqui, ó. Aqui, ó. Casa Museu Alexander Pushkin. Tá aí pra vocês, ó. Tá aí o museu. O Pushkin era um poeta de ascendência africana, um poeta negro na Rússia, um grande criador de versos, poemas em prosa, responsável aí pela formação da moderna literatura russa, influenciou toda a literatura russa posterior. Eu vi, isso ninguém me contou, tá? Eu vi crianças na Rússia sendo alfabetizadas com versos infantis do Pushkin, decorando versos do Pushkin para recitá-los na escola. Isso eu vi em 2008, quando eu morei lá em Moscou. O Pushkin ficou aqui. O que era a Moldávia à época? Gente, a Moldávia, que até hoje é uma Chisinau, que é uma cidade até hoje bem mais pacata, era um local provinciano, né? Olha aí, ó. Pera aí. Открыто? Нет, закрыто. Закрыто, правильно? Да. Aí, ó, porque eu vi duas pessoas aqui dentro, ó. Até achei que tava aberto. Falei, tá fechado? Aí o cara falou, tá fechado. Então, a Moldávia, gente, era uma região fronteiriça do Império, anexada como Bessarábia pelos czaristas, no avanço das tropas francesas, das tropas russas que derrotaram o grande exército napoleônico. Lembrando que esse leste europeu foi palco de algumas das mais... Olha aqui um lado, ó. Olha um lado aqui, ó. De algumas das mais encarniçadas disputas ali no início da segunda década do século XIX, entre as tropas do Napoleão e as tropas russas.
Essa região havia sido dominada pelos otomanos, depois ficara ligada historicamente à Romênia, que só se formaria no fim do século XIX. Mas então a Bessarábia foi russificada e incorporada ao Império Tsarista, tá? Para vocês aqui, ó, infelizmente está aqui o museu fechado, mas nós fizemos o registro. Fiquei tão triste aqui que eu até... Bom, faz parte, gente. Acontece, shit happens, merdas acontecem, desculpem o termo. Fiquei super triste, mas isso é uma lição pro resto da minha vida. Eu vou até me sentar. Sabe quando você senta aqui no meio-fio? Você senta aqui no meio-fio e fala, vamos que vamos. Bom, o Alexander Pushkin. E o pessoal não sei porque que vem aqui, ó. Ah, porque não dá, dois carros não podem passar ao mesmo tempo, ó. A rua é estreita. O pessoal fica parando aqui, dois carros não passam ao mesmo tempo. Então é isso, o Pushkin morou aqui durante 3 anos. A verdade é que o Tsar Alexandre I ia exilá-lo no coração da Sibéria, ia fazê-lo passar por poucas e boas, num local friíssimo. Só que aí o Nikolai Karamzin, que escreveu a história do Estado russo, grande escritor e historiador Nikolai Karamzin, acabou intercedendo a favor do Pushkin junto ao Tsar Alexandre I, e o Tsar concordou em colocar o Pushkin num local menos duro, mas não menos provinciano para a época, que era a Moldávia, que era a Bessarábia, que era Kishinev, capital aqui da Moldávia, tá bom? Vamos lá, opa! Já me levantei. Tá aqui, ó, mais uma vez, ó, o jardim aqui da casa. Que pena. Era um registro histórico. Vamos ver se eu consigo passar por aqui. Acho que não vai dar, ó. Sanitarnidinho, ó. Ah, Sanitarnidinho, o diabo, vai pro quinto dos infernos, esse Sanitarnidinho. Tô bravo, gente. Tá aqui, ó, pra vocês, tá bom? É isso, gente. Grande Alexander Pushkin, mestre de Dostoiévski. E aprendam uma lição, nunca deixem para o último dia de viagem algum périplo que vocês queiram fazer. A casa aqui, ó, tá, é um museu bonito, aqui em Kishinev. Eu só vi 2 pessoas vindo aqui visitar e isso me deixa triste, porque é um grande poeta russo. Mas nós vamos continuar aqui pela Moldávia, temos mais périplos a fazer. Amanhã eu saio de Kishinev e vou para Orrei, cidade onde eu vou ficar apenas 2 dias, para depois me locomover em direção a novas paragens. Alexander Pushkin, o grande poeta, viveu aqui. Vamos contornar de novo, ó. Vou tirar fotos aqui, ó. Vou colocar a câmera aqui, não dá para tirar fotos aqui, ó. Tá aqui para vocês, ó. Tô introduzindo a câmera. Esse é o quintal do Museu Casa do Pushkin. O que era Kishinev na época, gente? Devia ser um ermaço, né? Ruas não asfaltadas. Para um cosmopolita como Pushkin, um cara acostumado a frequentar, um jovem do Pushkin depois morreria cedo, antes dos 40 anos, por ter participado de um duelo, e morreria nesse duelo. Parece que foi traído pela sua noiva, se eu não me engano, ou esposa. Convocou o amante da esposa para um duelo e tristemente acabou morto. Alexander Pushkin. Tá aqui, ó, para vocês, no coração das viagens de Vassoleiro. Vamos contornando aqui essa casa no dia sanitário. Tá aí para vocês. Imaginem o quarto de escrita, as acomodações. Tá aí, foi mantido, tudo foi mantido aqui em Chisinau. Tá aí, ó, e aqui nós temos um vislumbre
mais próximo do pátio interno para vocês. Bom, não deixem para o último dia de viagem para fazer esses périplos. Ó, aqui tem o muro também, ó. Muro da propriedade, ó. Ó, mas aqui é mais alto para eu, que quase eu não consigo, ó. E tá cheio de árvore aí, vocês não vão conseguir ver. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos continuar aí o périplo. Esse périplo ia tomar boa parte desse vídeo. Ia estruturar esse vídeo, ia falar com vocês. Leiam, tu e eu. Eu fiquei tão triste que eu perdi até o ímpeto, mas li um pouquinho da Ode à Liberdade, uma crítica voraz à tirania, às condições de censura, obscurantismo, brutalidade, a pauperização do povo russo, dos camponeses, o analfabetismo, censura à mídia, aos meios de comunicação da época, a imprensa, né? E a vontade de derrubar as monarquias para estabelecer repúblicas iluministas, como era o sentido mais progressista da época de Alexander Pushkin. Isso levaria um século ainda para acontecer na Rússia. Imaginem o Pushkin aqui, tutelado por um general, tendo que prestar contas a todo momento aí da sua estada aqui em Kishinev, né? Não podendo sair da cidade, fica aqui, a liberdade de ir e vir tolhida completamente, só podia ficar aqui na cidade, não podia retornar para São Petersburgo ou para Moscou, as grandes cidades da Rússia Imperial da época. É isso então, viagens de Vassolera aqui no coração de Kishinev, no Museu Casa de Alexander Pushkin. Batemos na trave, mas faz parte da vida. Quem sabe um dia voltaremos a Kishinev, a Chisinau, quem sabe aqui nessa própria viagem, se tiver um dia em que eu voltar a Chisinau, eu tento vir aqui ao Museu Casa de Alexander Pushkin. Ó, tô vendo pessoas aqui, ó. Não vão me deixar entrar, gente. Não vão, é o famoso dia sanitário. Continuemos então, viagens de Vassoler aqui no coração de Kishinev, uma ode a Alexander Pushkin em sua casa. Pessoal, vocês sabem que os corintianos somos perseverantes. E onde é que eu estou aqui agora? Como vocês podem ver, ó. Eu estou dentro do Museu Casa de Alexander Pushkin. O que acontece? Eu vou tomar o ônibus em direção a Orrei, aqui na Moldávia, daqui a poucas horas. Então eu tenho uma hora e meia para singrar este museu aqui. Então eu vou começar a mostrar a vocês. Felizmente, nós conseguimos entrar. Esse é o museu aqui, ó, a propriedade onde morou o Alexander Pushkin por 3 anos entre 1820 e 1823. Vocês acharam que eu ia desistir? Poxa, Alexander Pushkin, o sol da literatura russa, né? Nós vamos entrar aqui agora, tá? Já estou sem óculos, estou preparado aqui para fazer as incursões. Olha aqui, gente. Vocês veem aqui um busto do nosso querido Alexander Pushkin, olhem só. Ele morreu muito jovem, com apenas 37 anos, por causa de um duelo, acabou sendo ferido de morte. Fizeram aqui uma genealogia, ó, olhem só, da literatura russa. Aqui vocês veem, ó, Lermontov, e aqui vocês veem o Gogol, Tolstói, Где Dostoiévski. Onizes. Ah, ok. Então tá falando aqui que não tá nessa tradição aqui, ó. Olhem só, tá aqui o Lermontov, tradição de nobreza, né? Gogol e o Tolstói, ó. Tá aí pra vocês, tá? Porque eu falei assim, poxa, vai ter que mostrar o Dostoiévski. Deixa eu mostrar a vocês, ó. O tipo, olha, isso aqui é sensacional, gente. Aqui nós temos o local de trabalho, a escrivaninha do Pushkin, pessoal. Olha isso aqui, gente. Nós temos aqui, ó,
o cachimbo. Olha só, a gente fica pensando como é que viviam os escritores, como eles trabalhavam e tudo mais. Tá aqui, gente, ó. Nós temos aqui, ó, o cachimbo do Pushkin, como ele bebia licor. Tá aqui, esse é um quadro muito famoso aqui do nosso querido Alexander Pushkin, ó. Uma foto dele, ó, distinta, jovem. Gente, ele não chegou à idade que eu tenho. Eu tenho 44 anos, o Pushkin não chegou a fazer 40 anos, gente, tá? O que nós temos aqui, ó? Tô tentando discernir o que é isso. Nossa, não tô entendendo muito bem. Isso aqui é uma caixinha de música. Tá aí, gente, ó. Vou mostrando para vocês. São itens pushkinianos. E assim, gente, em português nós temos muitas coisas já traduzidas. Nós temos a Filha do Capitão, o Chefe da Estação, que são contos maravilhosos. Yevgeny Onegin. Quando eu morei na Rússia em 2008, um diplomata brasileiro radicado ali na Rússia tinha traduzido Yevgeny Onegin para o português. Olha que coisa, gente. Vejam que coisa formidável. São os rascunhos, gente. São os originais. Mano, isso aqui, gente, isso aqui é uma pérola. Imaginem o Dostoiévski vendo isso, ó. Ele que em 1880 foi a Moscou, inclusive por ocasião da inauguração de uma estátua em homenagem ao Pushkin lá em Moscou. Dostoiévski tomou o trem de São Petersburgo a Moscou e fez talvez o seu pronunciamento público mais famoso, que gerou ovações. Foi um discurso em homenagem ao Pushkin, em que ele via o Pushkin como grande síntese da cultura russa, entre eslavófilos e ocidentalistas, revolucionários e reacionários. Isso gerou uma comoção total na Rússia, né? E Dostoiévski fez sua apropriação do Pushkin, né? Também pensando com seus próprios termos, né? Importante que nós digamos isso. E aí, gente, ó, a gente vê, ó, vejam vocês, essa escrivaninha, aqui uma penteadeira, literalmente uma penteadeira, talvez se abra aqui, ó, com um espelho, né? Penteadeira, né? Isso é uma coisa das antigas. E aqui, nossa, tem uns manuscritos, é uma coisa... Olha como Pushkin, o Dostoiévski também fazia isso, ele desenhava nos manuscritos, ó que o Pushkin fazia alguns desenhos, ó que bacana, para vocês. E aqui nós temos o Pushkin, tá? Gente, eu falei para vocês, olha só, nós temos Pushkin hebraico, tá? Deixa eu ver aqui, ó, Mozart e Salieri, essa obra do Pushkin. Cadê? Nós temos em alemão, ó, aqui o Pushkin, mas eu não tô achando em português, não, ó. Prosa, aí, ó, a prosa do Pushkin. Agora, o que é interessante é o seguinte, gente, lá na Universidade Russa da Amizade dos Povos, em Moscou, RUDN, eu vi filhos de funcionários, como eu já disse a vocês nesse vídeo, sendo alfabetizados em russo. Eles decoravam poesias infantis e recitavam. Olha aqui, gente. Olha, pessoal. E aqui para vocês, ó. Meu Deus do céu. Aqui, ó, Pushkin no mundo, ó. Olha só. Aí fizeram uma lista aqui das traduções do nosso querido Alexander Pushkin. Fizeram um piano, ó, para vocês. E a senhora aqui do museu é muito simpática. Olha aí, gente. Então vamos lá. Vamos continuar o nosso périplo aqui pelo museu. Não é um museu muito grande, ó. Aqui eu vou mostrando a vocês, ó, fotos do Pushkin. Viveu aqui durante 3 anos. Gente, imaginar. Se hoje a Moldávia, Chisinau, é uma cidade pacata, vocês imaginem ali no começo do século XIX, com ruas todas de barro. Era uma província, né? Era o limite. Como eu disse a vocês, o Tsar queria mandar o Pushkin para a Casa do Chapéu da Sibéria para ele sofrer por causa do poema lá, Ode à Liberdade e tudo mais, por causa dos seus escritos, da sua atuação junto aos revolucionários, as suas simpatias que seriam depois dezembristas.
mas o Karamzin interveio e contribuiu, ó, as imagens da época. Aí, ó, olha como que era Kishinev. Olha aqui, gente, ó, as casinhas, tudo de barro, as carroças passando aqui, ó. Estão vendo? Tá aí, ó, esse era o ambiente de Kishinev, em que o Pushkin viveu. Vamos lá. Para vocês aqui nas viagens de Vassoler, ó, imagens da corte. Aí, o Pushkin recitando, ó. Nossa. Ó, o Ilya Repin. Nossa, aqui é a defesa do Pushkin. Aqui é o Pushkin se formando no liceu. Gente, isso aqui é formidável. Ilya Repin pintou esse quadro com o Pushkin, jovem prodígio, se formando no liceu. Ele que se formou em 1817. Pouco depois, portanto, das invasões napoleônicas, que tanto, ó, aqui o Pushkin jovenzinho, para nós aqui nas viagens de Vassoler, aqui, menino. E as invasões napoleônicas, gente, geraram nos soldados russos, principalmente no campesinato, uma dimensão da grande distância que havia entre a Europa e a Rússia, né, o padrão de vida. Esse aqui é o general... Vou pegar o nome dele aqui, ó, o general Inzvan, sob cujo governador da chamada Bessarábia, à época, ele morava numa casa assim, ó, ficava cerca de 250 metros daqui, e o Pushkin precisava responder a ele. O Tsar fez com que o Pushkin ficasse exilado e respondesse a esse general ocupando um cargo público, né? Olha aí, gente, tabuleiro de xadrez aqui do nosso querido Alexander Pushkin. Olha a pena, gente, ó, com o tinteiro, né, ó. Olha aí, o tinteiro com que ele escrevia. Então aí para vocês, ó. Ó, a Inzov, o Pushkin e o general Inzov. Imaginem as conversas aqui que eles podiam estar mantendo, ó. O Pushkin foi muito prolífico aqui em Kishinev. Escreveu a primeira parte do seu Yevgeny Onegin. Ó, deixa eu tirar uma foto aqui desse ambiente. Ó. Escreveu O Prisioneiro do Cáucaso. Escreveu vários 200 poemas, fez poemas longos. Olha aí, gente. Pushkin aqui com os moradores. Então, na província aqui, ele que morreria em 37, né? Morreria pouco mais de uma década depois aqui do seu exílio. Olha aí, gente. Para vocês que parece o Napoleão, né? Ó, aqui, o general Inzov. Não é o general Inzov, Orlov. Tô mostrando para vocês aqui. Olha esse... Gente, como tipo de mobília, né? Como mudou o padrão estético. Eu me sinto em casa vendo esses móveis, né? Eu que não gosto de praticamente nada da contemporaneidade em termos arquitetônicos. Que o Pushkin singrando, olhem só. Tá aqui singrando os campos. Tem carta, parece uma carta aqui do Pushkin, ó, para vocês. E aqui recitando. Então, gente, vocês vão vendo aqui, ó, um museu literário interessante, ó. Vocês veem que para os padrões da época, a casa tem um pé direito bem baixo, tá? Isso era uma coisa que denotava não tanto prestígio. O Pushkin estava exilado, né? Ele veio trabalhar aí para o Estado russo, mas na condição de tutelado pelo general Inzov. Não estava nada bem quisto pelo Tsar, a despeito da sua fama, né? Tá aí para vocês, ó. Nas viagens de Vassoler, nós temos aqui, ó, um pivnitsa, que é um... fecharam aqui, colocaram até móveis aqui na frente. Olha lá. Talvez aqui uma namorada que o Pushkin teve aqui em Kishinev. Tá aí, ó. Os sketches, tá aí para vocês, olhem só. Alexander Pushkin, que bonita, moça muito bonita, expressiva, né?
Uma moça muito bonita, muito expressiva. Olhem só que retratos, gente. E essas são 3 salas aqui do museu. Eu não sei se há mais, né? Talvez não. E vamos singrar. Graças a Deus eu consegui. Eu não sei se eu vou colocar esse trecho do vídeo logo depois do insucesso de ontem, quando eu estava fazendo esse vídeo das viagens de Vassoler e não consegui entrar, ou como complemento. Agora eu quero dizer uma coisa, né? Eu gosto da literatura do Pushkin, li bastante coisa, tanto em português, primeiramente em português, quanto em russo, mas eu gosto mais da ligação do Pushkin com Dostoiévski. Quando eu estudei mais cerradamente o Pushkin, eu estava ali devorando tudo que havia da literatura russa para conhecer mais o ambiente em que o Dostoiévski havia alcançado maturidade artístico-intelectual. E a curiosidade que eu tenho pelo Pushkin é justamente nesse sentido. Então, vir aqui é também para anunciar a minha ida, quer dizer, a minha volta, né? Porque eu já fui aos museus de Dostoiévski em Moscou e São Petersburgo. E quando eu estiver lá com as viagens de Vassoler, e se Deus quiser esse dia não vai estar distante, basta, né? Como se fosse fácil. Acabar a guerra na Ucrânia, né? Olha aqui para vocês, ó, esse busto do Pushkin. Vou tirar uma foto minha aqui ao lado desse grande mestre. Eu quero me lembrar da vinda a esse museu. Se eu não me engano, em termos de literatura russa, esse é o primeiro museu de autor da literatura russa que eu visito aqui nas viagens de Vassoler. Da literatura russa, eu já visitei vários museus de escritores, mas da literatura russa é o primeiro. Olha aqui, gente, esse candelabro para vocês. Tem uma moça aqui, ó, com um olhar singelo. Aí nós temos o candelabro para vocês. Olhem só. O que nós temos aqui? Um relógio. É uma casa austera. Olha, a casa de Dostoiévski não era muito distinta, porque Dostoiévski sempre passou muita dificuldade. O Pushkin chegou a escrever, né, sobre sua dificuldade econômica em comparação com a opulência do Tsar. Isso provocou a fúria completa do Tsar, né? Às vezes o poeta se sente tão prestigiado, tão famoso, que, até por suas convicções políticas, mas também num sentido egóico, que quer transcender a própria estrutura do poder, né? Como se fosse incólume a ela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olhem só. Então agora, ó, mostrei para vocês a interior desse museu. Mais uma vez, ó, para vocês nas viagens de Vassoler. Que bom que a gente pôde voltar, fico muito feliz. E nós iremos a Orrei, daqui de Kishinev. Só que eu vou passar 2 dias ali, 3 dias em Orrei, para depois ir até Orrei Velha. E essa cidade... И сейчас, что есть? Другое место? В этих залах только экспозиции. Окей. Пушкин жил. Первый Жили здесь. жил здесь. Можно? Можно. Можно выехать. Видите? Olha só. Aqui nós vamos entrar agora. Nossa Senhora. Спасибо. Aqui... Living room, bedroom, Uau! kitchen. Aqui nós temos a casa. Ali no museu a gente viu. Olha o local onde o Pushkin viveu, ó. Gente, aqui tá o quarto dele. Olha só isso aqui. И здесь начинает писать Евгения Онегина, «Черную шаль», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан». Olha o que ela falou. Que aqui o Pushkin começou a escrever o Yevgeny Onegin. Dentre os seus escritos mais famosos, ele começou a escrever o Yevgeny Onegin nesta casa, gente. Uma das grandes obras da literatura, não só russa como universal, nessa escrivaninha.
Imaginem a sensação, um quarto pequeno, olha só, gente. Para nós aqui, ele morou nesta casa. Olha o tapete. Gente, é tudo muito simples, ó. E é para as dimensões da época, gente, é como se fosse um cárcere. Olhem só. Маленькая квартира. Очень маленькая. Это не квартира, это гостевой домик, как Окей. гостиничный номер. Ok, Он ok. арендовал как гостиничный номер. Ok. Então aqui, ó, ele ficou aqui. Ela falou que não é propriamente um apartamento, mas um local. Tem um samovar. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse samovar tradicional, ó. E nós temos aqui a cozinha. Tá aí eu tô mostrando para vocês, ó. E vejam esse tapete puído. Para vocês aqui. E ela abre só pra gente entrar, ó. Aqui da toalete. Ó o vassoleiro ali no fundo, ó. Para mostrar, para fazer a toalete aqui do nosso querido Pushkin. O local onde eles penduravam os casacos, ó. E vocês têm, vejam só, o pé direito baixo, a cama, o malão para as roupas, ó. A gente não tá vendo propriamente guarda-roupa, ó. Vocês estão vendo? Não tem aqui propriamente um guarda-roupa. А сколько времени жили здесь? Здесь он жил 3 месяца, в доме Инзова год и 2 месяца, потом усадьба Ралли, где он пишет «Цыгане», пока 3 месяца, и потом в разных домах жителей Кишинева. Итого в Кишиневе 3 года. Ok, então ela disse o seguinte, aqui nessa casinha o Pushkin viveu 3 meses, depois na casa do general Inzov. Сколько времени дом Инзова? В 1822 году, значит, получается где-то, около года он там прожил. Ela viveu um ano na casa do general Inzov. No geral, em diferentes casas aqui em Kishinev, ela estava me dizendo que ele viveu 3 anos, de 1820 a 1823. Mas aqui, 3 meses. 3 meses aqui nessa casa, ó. Então tá aqui mais uma vez, ó. A cozinha. Vejam só a diferença, ó, aqui as louças. E um local sagrado para a literatura que ele começou a escrever, Yevgeny Onegin, O Prisioneiro do Cáucaso e várias obras. Então vamos lá. Спасибо большое. Нет, это еще не все. За нашим домиком наше пушкинское лукоморье. Ok. Дуб зеленый, золотая цепь на дубе, том, коты ученые пред вами. И памятник молодому Пушкину, потому что Там. когда Пушкин приехал в Бессарабию, ему был всего 21 год. Ok. Пожалуйста. Olha aqui, ó. А потом, потому что мне надо идти на кассу, посмотрите памятники Пушкину в разных странах мира. Ok. Спасибо большое. Então ela tá falando, ó, que aqui tem os monumentos. Então nessa casinha aqui, ó, que eu tô mostrando, olhem só. Aqui ele morou 3 meses, como eu já falei para vocês. Coisa impressionante, né? Nós temos, olha que coisa maravilhosa. Nós temos aqui. Vocês veem, gente? O monumento, olha que coisa maravilhosa. O monumento aqui a Alexander Pushkin. Fizeram um prédio aqui atrás, ó. Olhem só, gente. Isso aqui para a cultura russa é sagrado. Eu fico imaginando, né? A coação imperialista do Putin querer retomar a Moldávia para si, para falar, não, isso pertence à Rússia, isso pertence à cultura russa. Olhem só, para vocês aqui nas viagens de Vassoler, aqui, vamos dar a volta. Ó, é um jardinzinho, não tá lá muito bem cuidado não, tá? Eu fico imaginando Pushkin caminhando aqui por essa propriedade mais de 200 anos atrás, tendo suas inspirações aí, suas ideias para a escrita. O prodígio Alexander Pushkin, olha, o muro nos parece baixinho, ó. E aqui não havia, obviamente, esses prédios, a casa aqui onde ele morou, ó, tá aqui para vocês. E mais uma vez, ó, o jovem Pushkin homenageado aqui para nós nas viagens de Vassoler. Gente, eu vou trocar a bateria rapidamente aqui da câmera e já voltamos. Pronto, ó, só mais uma bandola, como diria meu pai Tadeu aqui, por esse jardim onde fica a estátua do Pushkin. Olha essa casinha aqui, ó. Essa casinha do cachorrinho, olha que coisa singela aqui para nós.
Vejam só. Vou mostrando para vocês. Essas imediações. E nós vamos aqui, ó, desse local pushkiniano para, vamos lá, venham comigo, a casa onde ele morou, a casinha, ó, para a lateral ali, onde ela falou que é outro monumento. Nossa, gente, olha só. Onde há outro monumento ao Pushkin. Olha aí, gente. Aqui acho que é da diretoria, ó. Administratia. Tá aqui, ó. Administração do museu. E nós temos aqui, ó, um porão, ó. Não tá aberto, a gente não consegue ter acesso. As bandeirolas pushkinianas. O que mais que nós temos? Vou mostrar para vocês. Oh. Vejam só. São vários... ó, em várias cidades do mundo, ó. Em Shanghai, na China. Olha, eu vou mostrando para vocês, ó. Shanghai, na China. Na Eritreia, olha, tem... Gente, aí são os países socialistas também, né? China, antiga Eritreia, a Eritreia outrora socialista. Tem uma comunidade grande de russos no Canadá, então se explica esse busto do Pushkin. Em Cuba é autoexplicativo, Cuba foi a grande aliada da União Soviética. Haver um busto de Pushkin em Los Angeles, será que tem a comunidade russa por lá? Ó, em Washington DC aqui também. Olha que interessante. Na Noruega, olha só. Ilhas Maurício, no Congo, olhem só. Aqui na Índia, em Nova Delhi, ó, colocaram até uma coroa de flores aqui do Pushkin. Em Sofia, na Bulgária, nós iremos à Bulgária, eu vou procurar essa estátua do Pushkin na Bulgária. Bélgica, Granada. Então, o Pushkin une tanto os opositores à União Soviética, à Revolução Russa, quanto os patriotas, né? Aqui nos Estados Unidos, ó, deixa eu ver, na Estônia, em Narva, mostrei para vocês, em Narva eu mostrei essa estátua, aqui nas viagens de Vassoler, Tbilisi, na Geórgia, na China, deixa eu ver aqui, várias, né? Infelizmente nenhuma no Brasil, hein? Etiópia, Austrália, Addis Abeba, em Viena, olha só, nós temos em Roma, na Itália, Paris, na França, e Washington DC, são vários monumentos, ó. Espanha, em Düsseldorf, na Alemanha, olha só, no Chile, se eu soubesse eu teria... em Podgorica, ou Podgorica, e no Montenegro, eu vou visitar Montenegro, aqui nessas viagens de Vassoler, e quero mostrar esse monumento do Pushkin, olha só. Pushkin, a sua bem-amada... Tá aí, gente, em Belarus, em Minsk, capital da Bielorrússia. Então aqui são vários monumentos em homenagem ao grande Alexander Pushkin, em vários países do mundo, né? A gente vai vendo aqui nas viagens de Vassoler, vejam só. E, olha, eu quero agradecer a todas e a todos vocês. Vou tirar aqui, ó, fotos dessa casinha do Pushkin. Eu quero agradecer a todas e a todos vocês que acompanharam mais esse vídeo das viagens de Vassoler. Eu não poderia haver lugar mais propício para terminar o périplo aqui por Kishinev, porque a literatura é minha vida. Olhem só, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui para vocês. Здесь в этом доме, aqui, ó, aqui nessa casa, no ano de 1820, de setembro a novembro, viveu o grande escritor, o grande poeta russo, Alexander Sergeyevich Pushkin. Tá aí para vocês, ó. Olhem só, gente, para nós aqui nas viagens de Vassoler, tá? Então eu quero agradecer a todas e a todos vocês que vieram, que acompanharam mais esse vídeo das viagens de Vassoler, que torceram para eu conseguir entrar
no museu. Fiquei muito chateado ontem, mas consegui vir ao museu em homenagem a Alexander Pushkin. E quero dizer o seguinte, né? Ontem eu estava até conversando com a minha irmã Larissa. Vou terminar esse vídeo com algumas considerações aqui para vocês. Gente, a Moldávia é o 11º país das viagens de Vassoler no périplo atual pelo leste europeu. Estônia, Letônia, Lituânia, rapidamente na Rússia ali em Vangorod, depois Polônia, Eslováquia, República Tcheca, Alemanha, Hungria, Romênia e aqui a Moldávia. Gostei de todos os périplos, mas confesso a vocês que no mundo russo eu me sinto espiritualmente em casa, uma conexão espiritual profunda. Eu não chamo Dostoiévski de pai espiritual à toa. E eu retomei os estudos de língua russa em 2025 e eu quero concluir os estudos totais de língua russa provavelmente depois dessa viagem. Então eu vou partilhar com vocês algumas ideias que eu tenho. Se vão se materializar dessa forma ou não, eu não sei. Essas viagens vão se prolongando. Retomo os estudos de psicanálise dentro em breve. Muito provavelmente a clínica psicanalítica do Vassoler vai ser aberta no ano que vem, 2027. E creio que depois de um périplo, depois de um retorno breve ao Brasil, fazer os famosos check-ups, fazer os exames, já estou com 44 para 45 anos, para fazer exame de rotina, ver se está tudo bem, se Deus quiser. Quem sabe o Vassoler não se estabeleça por um tempo num país em que haja uma grande comunidade russófona e russófila, para eu concluir todos esses estudos de língua russa. E eu creio que, já até falei isso na internet, que eu devo a Fyodor Dostoiévski. Olha, eu falo várias línguas, só que falar o russo não é só falar o russo. É tirar o certificado da língua russa para agradecer a Fyodor Dostoiévski, que foi apadrinhado aqui pelo Alexander Pushkin, não no sentido objetivo, mas no sentido também espiritual, porque a minha vida se divide em pré-Dostoiévski e pós-Dostoiévski. Dostoiévski é uma figura sine qua non para o meu pensamento, para a minha forma de ler a condição humana, de divisar esperanças ou não, para entender os comportamentos escatológicos do ser humano. Então aqui, diante da estátua do Alexander Pushkin, eu quero dizer a vocês que, quem sabe, no futuro aí, durante um tempo, o Vassoler venha se estabelecer num país com uma comunidade russa. Claro que se não tivesse essa guerra na Ucrânia, é óbvio que se essa guerra não estivesse acontecendo, a minha escolha óbvia seria a Rússia, a própria Rússia. Moscou, mais uma vez, ou então até São Petersburgo, né? Para estudar a língua russa em alguma universidade, continuar a estudar em alguma universidade ou em algum instituto. Mas com esse conflito que está acontecendo, com todas as sanções, com todas as restrições às redes sociais aqui do Ocidente, não dá para eu trabalhar, né? Eu preciso do YouTube, eu preciso do Facebook, do Instagram, eu preciso do Zoom. Então eu dei uma pesquisada por alto, como a gente diz, de orelhada, lateralmente, e eu vi que tem bons institutos em Daugavpils, na Letônia. Eu não estive nessa cidade, mas fui perto, né? E quem sabe pode ser lá. Vi também na Geórgia, em Tbilisi. Claro, a Letônia e a Geórgia não tem língua russa como língua oficial, mas tem uma comunidade russa grande. Em Almaty, ou Almaty, no Cazaquistão, também tem uma grande comunidade. No Cazaquistão, o russo é uma das línguas oficiais, além de Bishkek, no Quirguistão. Quem sabe? Quem sabe, gente? A Bielorrússia tá no meio dessas sanções da guerra, a Ucrânia não vou nem dizer, e infelizmente a Rússia tá aí no fogo cruzado também, então é difícil. Quem sabe? Minha irmã Larissa até falou, Flávio, quem sabe, né, você eventualmente a guerra não termina, essa porcaria de guerra não termina nesse meio tempo. Eu tô achando improvável, já tem 4 anos esse conflito, uma guerra tristíssima.
entre Rússia de um lado, Ucrânia, OTAN e Estados Unidos de outro. Mas quem sabe, gente? Vamos acompanhar. E eu quero terminar também esse canal ao lado do busto aqui do grande Alexander, esse canal, ó, esse vídeo, vocês vão ver o que eu vou falar agora, por isso que eu confundi as palavras. Dizendo o seguinte, né? Hoje, quando eu gravo esse vídeo, é 1º de agosto de 2026. Hoje é o aniversário, parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Hoje é o aniversário de 6 anos do meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. Se eu tô aqui fazendo esse vídeo, se eu me tornei um nômade digital, é por causa do YouTube. Claro que é por causa da minha avó Antônia, da minha mãe Marineuza e do meu pai Tadeu, além do meu pai João Lavo, que me deram toda a estrutura para poder estudar para valer. A minha irmã Larissa, a amada irmã Larissa, que trabalha aqui comigo nesse canal do YouTube, ó, um beijo eterno para minha irmã Larissa. A Larissa, gente, é quem faz os cortes do Vassoler e os posta todos os dias com inteligência, perspicácia e espirituosidade. Quero dizer a vocês que vocês, de uma forma ou de outra, chegaram a esse meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler pelos algoritmos youtúbicos. Então, dialeticamente, eu preciso louvar esse pessoal do Vale do Silício porque eles desenvolveram um modelo de encontro entre produtores de conteúdo e público sem paralelo. Não adianta fazer anúncio para chegar a pessoas que ouvem sertanejo universitário, não vão querer saber do meu conteúdo. Então eu preciso chegar até vocês que estão aqui no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. Eu trabalho hoje 100% com a internet, seja aqui pelo canal do YouTube, seja nos cursos literários da Universidade Virtual do Vassoler, seja com os alunos particulares e seja na TV 247. Muito obrigado de coração aqui com a mão no distintivo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o reconhecimento, por toda a generosidade com que vocês acompanham o meu trabalho com afinco todo santo dia aqui no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. É a maior revolução profissional da minha vida. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe vocês de coração e continuemos. São, nesses 6 anos, mais de 30 países das viagens de Vassoler. Já são mais de 415 vídeos das viagens de Vassoler. Graças a Deus. E se Deus quiser, até o fim da vida deste nômade, fiel como os pássaros migratórios, serão tantos mais. Quase 11 milhões de visualizações no meu canal. Mais de 4.300 vídeos, mais de 133 mil pessoas seguindo o meu trabalho. O que eu posso dizer senão que Deus abençoe vocês e muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado do fundo do coração por vocês acompanharem, darem like, comentarem, deixem seus comentários e continuemos, gente. Hoje eu mostro para vocês, ó, a casa onde um dia morou em exílio Alexander Pushkin, aqui em Kishinev, na Moldávia. Pois vai chegar o dia em que será a vez de Fyodor Dostoiévski. Mal posso esperar Lev Tolstói, mas sobretudo Fyodor Dostoiévski. Um forte abraço a todas e a todos vocês, desde Chisinau, linda cidade. Passei essa semana, que faz uma semana que eu cheguei. Tô zarpando para Orhei, breve estada, e depois Orhei Velho, com lindas paragens montanhescas e idílicas. Um forte abraço a todas e a todos vocês. Tchau, Alexander Pushkin. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Parabéns ao canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. Parabéns a nós. Obrigado à comunidade. Parabéns pelo trabalho, com afinco, com amor, com açúcar e com afeto, como diria Chico Buarque. Um forte abraço a todas e a todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, Pushkin. Valeu, Kishinev. Continuemos, Moldávia.
Viagens de Vassoler, like no vídeo. Membro, tornem-se membros humanistas do canal. Tecla valeu aqui embaixo, um forte abraço. Parabéns a todas e a todos nós. Bom, gente, não conseguimos entrar. Fiquei chateado no Museu Pushkin. Pelo menos a gente vai conseguir entrar nesse monastério Tiuflea, esse monastério ortodoxo de Alyosha Karamazov e do Starets Zosima. Olha que bonito aqui, ó. Para nós nas Viagens de Vassoler, vamos lá. Quero entrar aqui nesse monastério. Só faltava dizer que é o Dien Sanitarny. Sanitarny Dien. Aqui no monastério também, né? Dia de limpeza. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá. Nas Viagens de Vassoler, ó. Olha que bonita aqui essa cúpula, ó. Para vocês. Vamos até esse monastério. Fazer um périplo pelas igrejas, pelo monastério. Hoje é o dia mais quente aqui da estada em Kishinev. Também é o último dia. Bom, mas algum dia o verão ia cobrar o seu pedágio, né? Não ia ser ameno todo dia. Tava lotado, que vocês acham que só no Brasil tem busão lotado? Tava lotadaço o busão aqui para vir até o monastério, mas vamos que vamos. Vamos lá, Viagens de Vassoler. Continuemos aqui em Chisinau, Moldávia. Vamos lá, gente. Estamos entrando aqui no complexo desse monastério de Tiuflea. Olhem só que bonito aqui o nosso querido Jesus Cristo. Vejam só. Um Cristo lacerado na cruz. Esse monastério é ortodoxo romeno, só vejo escritos em romeno aqui para vocês. Vamos lá, bonito. Aqui nós vamos encontrar Alyosha Karamazov, o grande monge, herói do romance Os Irmãos Karamazov, que infelizmente o mestre Fyodor Dostoiévski não pôde terminar, né? O pessoal vem aqui, ó, tem essas capelinhas, ó que bonita. Aqui vocês veem, ó, aqui vocês veem o local para colocar as velas, ó. Vejam só, para fazer um pedido, uma velinha, é tão bonito isso. Fazem um pedido a Deus. Tá aqui para vocês, ó, Maria e o menino Jesus. E a gente entra nessa capelinha. Eu não falei, gente, vocês viram ali que tinha uma senhora rezando. Eles vão se colocando, as mulheres cobrem a cabeça, por exemplo aqui, ó. Cobrem a cabeça, tá? E aqui um Cristo mais catolizado, ó, para vocês. As Viagens de Vassoler, ó. Um Cristo mais católico, vejam só. Se eu não me engano, são duas igrejas aqui. Você vê, tá no meio da cidade. Um baita do... Não vou dizer tumulto, porque Kishinev é uma cidade tranquila, sossegada. Mas aquele burburinho da cidade, de repente aqui a gente encontra essa calmaria. Ó, São Jorge aqui, ó. Pra vocês, São Jorge. Esse santo guerreiro. São Jorge do Corinthians, do nosso querido Esporte Clube Corinthians Paulista. E aqui para vocês, no coração aqui, ó, do monastério de Tiuflea, uma igrejinha.
Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui Na verdade, eu já deveria ter tirado, né? Esqueci, gente. Vocês sabem que eu sou respeitoso, que eu não... I don't mean to disrespect. Yani Hachu, Niu Vajat. Eu não quero desrespeitar. Olha só. Que bonito aqui esse... Que bonito esse pórtico da igreja. Vamos lá. Mostrou aqui a foto, vamos lá. O biombo atrás do qual acontecem os ritos aqui, gente. E a gente tem os altares, as pessoas se persignam diante dos altares. Então, mais um altar de liturgia aqui para nós. A moça foi fazendo pelo sinal, conforme a moça ia se benzendo, ela colocava para terra os maus fluidos da oração. Bonito isso. Então tá aqui, gente. Foi bonito porque a moça ia se persignando e conforme ela se persignava, ela jogava pro solo e fazendo uma limpeza, uma purificação espiritual. Tá aqui, ó, esse monastério. Então tá aí, gente. Agora eu pus os óculos, tá muita luz. Então a moça ia se persignando, é bonito. Eu acho bonito esses monastérios. Os clérigos moram aqui. Vamos ver aqui, ó, se tem mais. Tem mais, ó. Ah não, na verdade ali é a saída
da própria igreja. A gente viu esse anexo. Olhem só que bela. Olha que tomada. Vamos seguir até o fim aqui do monastério, que talvez haja mais. Bom, olha só, olhem as casinhas aqui, gente. Não tem coligação. Olhem só essas casinhas aqui em Kishinev. Bom, essa é a igreja principal do monastério. Foi num monastério assim, mais rústico, mais interiorano, que o Alyosha Karamazov recebeu grandes lições do Starets Zosima. O Starets Zosima, que era um dissoluto, que era um jovem orgíaco, beberrão, briguento, e acabou se convertendo ao cristianismo e se tornou um grande santo, ajudando as pessoas, contribuindo para a vida das pessoas com boas palavras, com ensinamentos, com conselhos, com orações. Tá aqui para vocês, ó. Aqui a figura de Jesus Cristo, ó, para vocês. Então tá aí, gente, no meio da cidade, o monastério de Tiufleia, que eu mostrei a vocês. Depois de só parcialmente termos conseguido singrar a casa do Alexander Pushkin, um poeta contra a tirania, em prol da liberdade progressista, grande Alexander Pushkin. E agora restou um ponto aqui de Kishinev que eu não mostrei a vocês, do socialismo, que é o circo estatal. E para lá a gente vai. Vai estar fechado, eu tenho quase certeza, mas pelo menos a gente vai ver esse belo prédio do circo estatal. Tô com tempo hoje, vamos lá e a gente conclui esse périplo por Kishinev. Olha só que bonito aqui o terreno do nosso querido monastério. Olha que bonitinho. Para vocês e a igreja, ó, a igreja principal aqui do monastério. Para vocês nas viagens de Vassoler, ó. Lindo local, russo-romeno, no coração da Moldávia. Continuemos então, viagens de Vassoler, aqui nessas bandas do antigo Império Tsarista. Continuemos. Pessoal, nós estamos aqui a caminho do circo estatal aqui em Kishinev. Eu só quero mostrar a vocês, ó, tem uma faculdade de medicina ali, mas olhem só. Aqui vocês ainda veem, ó, alguns doces que vêm lá da Hungria, ó, o Kurtos Kalas. Esse doce que nós vimos muitas vezes na Hungria, na Eslováquia, na República Tcheca, também está presente aqui na Moldávia, perpassa aí o leste europeu, né? E eu quero relatar, antes de dar a sequência que é o périplo, uma breve conversa que eu tive com um jovem dentro do ônibus. Ele me viu aqui com a câmera, a GoPro, perguntou se eu era youtuber, falei que sim, aí ele estava com a câmera dele, e ele estava falando inglês comigo. Aí eu tentei falar em russo com ele, e ele falou: olha, eu não gosto de falar russo, eu até aprendi o russo na escola, mas não gosto da língua, eu falo romeno, nós estamos na Moldávia e a Moldávia tem que voltar para a Romênia. Posição dele, jovem, 19, 20 anos, junto com o amigo dele. E eu perguntei se eles brigavam na escola, eventualmente com alunos e alunas de ascendência russa. Ele disse que de vez em quando. Então, gente, se a coisa já era, digamos, disputada, pluriétnica, plurinacional, antes do conflito com a Rússia, agora é muito sério. Ele falou: os romenos queremos que a Moldávia retorne para a Romênia, e aqueles de ascendência russa muitas vezes querem que a Moldávia retorne como Bessarábia à Rússia, a nova Rússia, vamos dizer assim. Tá aí para vocês então, gente, nas viagens de Vassoler. Vamos lá, vou continuar o périplo até nós chegarmos ao circo estatal aqui em Kishinev, Moldávia. Uma parte aqui mais pobre de Kishinev. Olha aí, gente, sem asfalto, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Essa rua aqui tá de barro, choveu, ficou uma lama que só para vocês aqui.
E a gente está indo para o local mais afastado. Geralmente os circos, né? Eles... Bom, eu já vi circo também. O circo de Moscou fica no coração da cidade. E eu fui lá para o nosso querido circo de Moscou, com apresentações circenses de várias partes do mundo. Cuba, tinha México. Só não tinha uma delegação do Brasil no circo de Moscou, que é famoso, né? O nosso querido circo de Moscou. Olha aí, ó. Tem até uma cruz aqui, ó. Cristã, crística. No meio aqui do caminho das viagens de Vassoleiro, colocaram uma cruz aqui de Jesus Cristo. Tá aí para vocês. E vamos lá. Faltam 300 metros aí pra gente chegar ao circo. Aqui já voltou, ó. Você vê? Tava numa parte mais degradada, ó. Aqui já melhorou. Gente, mas tá um calor hoje. Hoje tá calor. Hoje tá com uma sensação... Pode colocar aí que tá beirando uns 40 graus. De 35 a 40 graus. Nossa, tá calor, gente. Hoje é o dia mais quente aqui. Desde a chegada a Kishinev. Até então tava suportável. Mas agora, ó, essas casinhas aqui, ó. Pra você, Sapakata, Kishinev. Opa! É pra eu ter pegado do outro lado. Vamos lá, gente. Vou ter que voltar a pegar o outro lado. Já chegaremos ao nosso querido circo estatal, que é uma construção socialista para criançada e para os jovens. Eu, por exemplo, amo circo. Fui a circo no Brasil, em Moscou, em Barcelona, na Espanha, em Moscou, na Rússia. Vamos que vamos. Viagens de Vassoleiro. Pessoal, vocês estão prestes aqui a ver um edifício formidável. Formidável realmente. Com vocês, o Circo Estatal de Kishinev. E olha que coisa maravilhosa que a gente vê logo de cara aqui. Essa luminária soviética. Olha que coisa bonita. Típica da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De repente confeccionada em Nova Ruta. Olha só. Tá aí para vocês. Bora. Eu espero que esse edifício do circo ainda esteja aberto. Olha que bonito, parece uma coroa, é todo lúdico. Uma cambalhota, duas cambalhotas, bravo, bravo. Olha aqui, gente, Federico Fellini, né? Nos seus filmes, o grande diretor italiano Federico Fellini mostra bastante o circo. Tem bastante ludicidade para nós aqui nas viagens de Vassoleiro. E tá aí, ó, vamos dar uma volta nesse circo estatal. A gente vê a geometrização, mas uma geometrização que parece a coroa, parece uma coroa de rei, de rainha. Esse circo, ó. Eu acho que ele está desativado, gente. Eu acho que... Не работает больше. Циркус не работает? А, к сожалению. А, арена сейчас? А, там есть. А что? Что это сейчас? Цирк? Ok. Olha aqui, gente, ó. Mas falou que não funciona, tá falando que é a outra arena. Vamos aqui para trás, ó. Vou mostrar para vocês melhor, ó. Olha que beleza. Para vocês aqui, esse circo, ó. Parece ter uma arena nova. Eu quero ver o que eles vão fazer. Vai ficar um elefante branco? Vai ficar deteriorando o edifício? Tomando chuva, tomando sol? Olha aqui, gente, ó. É num baita de um descampado aqui da cidade, ó. E vocês têm o símbolo socialista aqui, ó. Vamos ver aqui os trabalhadores, os artistas circenses, trapezista, o palhaço, o engolidor de facas. Para vocês, ó. Primeiro estágio de restauração do circo de Kishinev. Olha lá, ó. Tá aqui para vocês, ó. Esse circo. Olha que bonito. Parece ali a foice da União Soviética, ó. Aqui o palhaço, Pierrot. Olha que bacana. E ali tem uma imagem, ó, do circo, uma imagem aérea do circo enorme, ó. Olhem só, gente, para vocês, nas viagens de Vassoleiro, para vocês aqui, esse circo.
Esse era o último ponto que eu queria mostrar a vocês no vídeo do socialismo, mas a gente já tinha ido tão longe que ia ficar muito desgastante vir aqui a esse circo. Agora chegamos, estávamos mais perto, ó, muito bonito. Ele tem uma estrutura de estádio, imagino que o picadeiro, né, ao centro deve ser maravilhoso para nós. Olha só o que o socialismo pôde construir, essas belas estruturas. Aliás, a gente viu ótimos edifícios de arquitetura socialista aqui em Kishinev. Eu diria, eu já fui a Minsk, né? Mas quando nós formos a Minsk, na Bielorrússia, com as viagens de Vassoler, depois que acabar esse horror de guerra na Ucrânia, vocês vão ver que talvez não, muito provavelmente Minsk é, das antigas capitais soviéticas, a mais soviética até hoje, a mais preservada. Mas Kishinev ainda é muito. Tá aqui para vocês, ó, nessa parte mais distante da cidade, ó, com imagens aqui desse circo maravilhoso. Uma cambalhota, duas cambalhotas, bravo. E curioso, né? O palhaço, que é o artista mais icônico do circo, ele só aparece no interregno entre um número e outro. Tem um sorriso tatuado no rosto. Ninguém consegue rir o tempo inteiro, a não ser de loucura ou histeria, né? Tá aí para vocês Viagens de Vassoler, aqui o nosso querido circo estatal de Kishinev. Lindo edifício, muito bonito mesmo, aqui na capital da Moldávia. E é isso, gente. Fizemos vários vídeos aqui em Kishinev, em Chisinau. O vídeo da chegada na estação de trem, se eu não me engano 3 vídeos socialistas, o vídeo do centro histórico, e hoje eu vim mostrar o Pushkin. Acabei mostrando mais um monastério de Tiufleia e esse lindo circo estatal que está fechado, infelizmente. Mas vocês veem aqui, parece uma coroa do bobo da corte, do rei, da rainha, do palhaço. Eu amo o circo, gente. Trapezista, a dimensão de brincar a sério. Inclusive, recentemente, no site da Universidade Virtual do Vassoler, www.universidadedovassoler.com.br, eu publiquei um texto de minha autoria chamado Neverland, que vocês podem ler, sobre a infância, com imagens finalíssimas aqui da capital Kishinev, da Moldávia. Quizá eu faço um chorinho, quizá, não tenho certeza, tomando um vinhozinho agora tinto, já tomei um vinho branco no Weingog. Quizá eu faço um chorinho mostrando para vocês um vinho tinto, mas vai ter tempo ainda aqui na Moldávia para vinho tinto, com imagens finalíssimas, ó, desse calor desgraçado aqui em Kishinev, no coração do verão, no leste europeu, no hemisfério norte, na Moldávia. Nos veremos no próximo vídeo, já em Orhei, que vai ser um périplo intermediário antes de Butuceni, ou Butuceni, aqui na Moldávia. Forte abraço a todas e a todos vocês, com a magia do circo, com a literatura do Pushkin, com a religiosidade do mosteiro de Tiufleia e a ludicidade do circo estatal. Que lindo edifício. Que pena a promessa do socialismo se esboroou. Nós pagamos um preço muito alto como humanidade por causa disso agora. Forte abraço a todas e a todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima, aqui ainda na Moldávia. Tchau, pessoal! A
gente não pode nem caminhar ao largo do velho circo estatal, porque essas grades aqui nos impedem. Que pena. Para vocês, imagens finalíssimas do circo estatal aqui na Moldávia, em Kishinev, uma das 15 capitais da União Soviética. Gostei muito. Muito pacata, tranquila. Vamos degustar agora o almoço e um belo vinho. Eu fico por aqui e logo parto. E logo nos veremos novamente com este nômade, fiel como os pássaros migratórios, tartaraneto de Marco Polo pelas viagens de Vassoler. Grande abraço a vocês. Bom, gente, falei que não tinha certeza se ia fazer um chorinho para vocês. Tô aqui, ó, num restaurante italiano, que foi o que eu encontrei perto ali do circo estatal. Tá um calor, gente. E eu tô aqui numa espécie de de cabaninha, ó. Tô aqui numa espécie de cabaninha com o Rykova, que é um vinho tinto moldavo suave, um pouco ácido, suave, combina, uma combinação inusitada. É suave, mas um pouco ácido, gostoso. E tô aqui para degustar iguarias. Eu gosto muito de uma sopa chamada salianka, que, creio eu, comi pela primeira vez, eu degustei pela primeira vez num restaurante georgiano em São Petersburgo, que havia em frente ao Museu Kazı Dostoiévski. Aliás, que delícia que é salianka. Toda vez que eu a vejo no menu em algum lugar aqui do leste europeu, eu peço a salianka. E é isso, gente. Um forte abraço a todas e a todos vocês com vinho Rykova. Eu provei o Viorica, o vinho branco, e agora o Rykova, vinho tinto moldavo. Até a próxima para vocês. Nós vamos provar muitos vinhos da Moldávia ainda. Aqui o país é famoso pelos vinhos. E logo logo a gente vai para um paraíso montanhesco aqui na Moldávia. Até a próxima. Na Zdarovia. E mais um chorinho aqui, gente, só para mostrar para vocês essa sopa salianka. O que ela tem, ó? Tem rodela de limão, pedaços, ó, de linguiça, tem azeitona preta, ó, uma cebolinha, tá? Aí eu coloquei a famosa smetana, que é consumida em todos os países do leste europeu. É uma sopa deliciosa que para nós tem também, ó, cebolinha, ó, cebola e cebolinha. É uma sopa deliciosa aqui das viagens de Vassoler, que eu recomendo a todas e a todos que vierem aqui ao leste europeu, a sopa salianka, tá bom? Com imagens finalíssimas aqui da Moldávia. Até a próxima. Priatnava apetita a todas e a todos.